E, meus amigos, continuando o estudo da lição, a lição hoje é a lição número 11, a lição que fala sobre Jesus, o autor e consumador da nossa fé. É uma verdade o que diz o escritor: se eu olho para mim, eu fico triste; se eu olho para os outros, eu me iludo; se eu olho para os meus problemas, eu fico desencorajado; mas quando eu olho para Jesus, aí então eu me sinto completo e consigo continuar a carreira cristã. O verso da semana está em Hebreus 12, verso 2, que diz assim: olhando para Jesus, o autor e consumador da fé, o qual pelo gozo que lhe estava proposto suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Esse é um verso de alguém vencedor, alguém que passou por obstáculos, superou os obstáculos e chegou então no final da corrida. Jesus é o nosso corredor profissional da fé. Ele teve uma corrida gigantesca, com muitos obstáculos, e venceu os obstáculos. No capítulo 9 de 1 Coríntios, o apóstolo Paulo nos diz que a vida é uma corrida, e é uma verdade. Nossa vida cristã é semelhante a uma corrida. O apóstolo Paulo diz assim: os atletas vão para o estádio para receber uma coroa corruptível. Nós, porém, corremos para receber uma coroa incorruptível, uma coroa perfeita. Deus nos colocou no curso dessa corrida assim que nós aceitamos Jesus. E Ele então nos colocou para que nós pudéssemos vencer e não desistir. Desistir não é uma opção. Quando nós corremos uma corrida, precisamos ter um objetivo. Corremos para vencer. Corremos para chegar na fila de chegada. Quando tem ação silvestre, você percebe que um pelotão de pessoas começa a correr, mas no meio do caminho, alguns vão desistindo, outros vão pegando água, vão se cansando, vão diminuindo o passo, até que alguns caem e ficam pelo meio do caminho. E então, daquele pelotão, apenas um pequeno número chega lá na frente, na fita de chegada, tá? Por isso, Deus quer nos colocar na pista de corrida, para que nós corramos a carreira espiritual. O apóstolo Paulo diz assim: eu estou correndo, mas eu não estou sozinho. Ele diz assim: assim como também eu não corro sem uma meta. Eu não luto como se eu estivesse desferindo golpes no ar. Eu tenho um objetivo. 1 Coríntios 9, verso 26. Não podemos desistir da corrida cristã. Quando houve uma corrida na Suécia, muitos corredores estavam na pista e percebeu-se que havia um homem, um velhote russo, que estava no meio dos corredores. A corrida iniciou e esse homem foi ficando para trás, até que uma pessoa despontou lá na ponta e cruzou a fita de chegada. Mas o curioso é que esse velhote, ele ficou 2 voltas atrás dos outros corredores, mas ele não desistiu, ele continuou correndo. O público começou a olhar e disse: o que esse homem está fazendo? É doido? Já acabou a corrida e ele ainda está correndo. Aquele homem não desistiu, as pessoas começaram a dar risada, a bater palma, a assobiar, mas ele, completamente imperturbável, continuou sua corrida. Sabe, receber o aplauso de 20 mil pessoas é uma coisa, mas chegar no final de uma corrida, mesmo debaixo de zombaria, isto é um feito muito grande. O vencedor da corrida viu aquele velhote correndo ainda as 2 voltas finais. E o vencedor, em vez de ir lá para o pódio, ele ficou na fita de chegada, esperando aquele retardatário, até que aquele homem chegou e o vencedor deu um abraço, e os dois foram muito aplaudidos pela multidão. Podemos dizer que não podemos parar no meio do caminho. Nossa corrida de fé é uma corrida para valer. Muitos já terminaram a corrida, estão descansando no pó da terra, aguardando o prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus, como diz o apóstolo Paulo. Ele diz assim: eu estou correndo não sem meta, eu tenho uma meta. Nós também temos uma meta, temos um propósito. Por isso, nós não podemos decepcionar o Senhor Jesus Cristo, que está na fita de chegada, aguardando como fiel vencedor. Jesus é o nosso corredor perfeito. Jesus, ele é o principal corredor da corrida da fé. Ele ganhou a corrida e nos motiva para completarmos a nossa parte. Ele nos anima, ele nos dá motivação para que possamos continuar. E quando nós caímos, ele vem e nos ajuda a vencer. Na corrida do Canadá, Efraim Essajas ganhou a corrida, mas ele percebeu que quando ele estava chegando na fita de chegada, havia um homem que estava do lado dele, ele ultrapassou aquele homem, aquele corredor, e aquele corredor tropeçou e caiu. Sabe o que fez Efraim? Efraim parou a corrida e foi lá ajudar aquele corredor que estava realmente na frente. E os dois então cruzaram a fita de chegada. Ele ajudou aquele companheiro seu de atletismo. Jesus Cristo é o nosso companheiro
nesse atletismo cristão, atletismo da fé. E se nós cairmos, Ele vem, nos levanta, nos dá o ombro, mas Ele quer que nós continuemos mancando, nos arrastando, mas que nós possamos chegar naquela fita final. Nosso objetivo é ser guiado pelo Espírito Santo até chegarmos, pela graça, no final da corrida. Se alguém desiste no meio do caminho, nós achamos estranho. Ficamos até chateados quando alguém da nossa fé, da nossa igreja, da nossa família, desiste do caminho e desiste da corrida e fica pelo meio do caminho. É muito triste ver pessoas paradas desistindo da corrida cristã. Ellen White, no livro Atos dos Apóstolos, página 312, ela diz o seguinte: na Epístola aos Hebreus, Deus nos salienta a nossa inteireza de propósito, que deve caracterizar a carreira do cristão para a vida eterna. E ele diz: deixemos de lado todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. É uma carreira para correr com paciência, não é com desespero. Olha, os antigos gregos tinham uma corrida em que os jovens saíam correndo com uma tocha na mão. O que fizesse o menor tempo não era o que ganhava, mas o que fizesse o menor tempo com a tocha acesa. Esse ganhava o louro da vitória. Quando nós nos envolvemos em nossa vida cristã, em nossos afazeres também, no dia a dia, pode ser que em algum momento nós deixemos a tocha da nossa espiritualidade apagar. Aí é preciso que peçamos a Deus ânimo, de novo, coragem para acendermos a tocha da vitória e continuarmos a nossa corrida cristã. Atos dos Apóstolos, página 313, Ellen White ainda considera o seguinte: não é dos ligeiros a carreira, nem dos valentes a peleja. O mais fraco dos santos, bem como o mais forte, pode alcançar a coroa da glória imortal. Podem vencer todos os que, pelo poder da graça divina, conduzem sua vida em conformidade com a vontade de Cristo. Quer vencer? Na corrida cristã, apegue-se a Jesus. Ele está pronto a te ajudar, a nos ajudar. Vamos estudar essa semana sobre isso. É Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Que haja uma bênção para o teu coração. Fica com Deus, vamos orar. Obrigado, Senhor, pela lição de hoje. O Senhor é o autor da nossa fé. O Senhor quer nos motivar para a corrida cristã. Nos abençoe, então. Coloque sua mão em nosso ombro e nos ajude a chegarmos na fita final. É o que pedimos em nome de Jesus. Amém. Fica com Deus. Tenha um bom sábado na presença do Senhor. Deus te abençoe.